اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo ou nestes versículos do Surat Al-Dhariyat diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Declara a finalidade da criação do ser humano. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, e não criei os gênios nem os humanos, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, senão para me adorarem. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ, não quero deles sustento algum. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ, Allah subhanahu wa ta'ala não quer dos seres humanos sustento ou algum benefício. Só quer deles uma coisa: que adorem a Allah subhanahu wa ta'ala. Foi por isso que foram criados. Essa é a finalidade da criação, a ibada. Por esta razão, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu um conjunto de normas, um conjunto de rituais para permitirem que o ser humano esteja em todas as circunstâncias a cumprir com a finalidade da sua existência, com a finalidade da sua criação. Daí Allah revelou o Coran, revelou as outras escrituras, enviou os mensageiros com esta finalidade de ensinar o homem como adorar Allah. Então Allah estabeleceu um conjunto de rituais, ibadat. E estes rituais, estimados irmãos, funcionam como paragens onde o ser humano revitaliza e renova o seu compromisso com Allah, renova a sua fé em Allah, renova a sua submissão em Allah. E cada um destes rituais tem um papel fundamental. E é neste contexto que se enquadra o jejum, o siyam. Portanto, o jejum, o siyam, também é um grande ritual e um ritual muito especial. E o que é o sawm ou siyam? Allah subhanahu wa ta'ala no Coran al-Karim fala-nos deste ritual e de forma tão especial. Os álimos, quando explicam o conceito de sawm ou siyam, que é o jejum, eles dizem
هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. O jejum, que é abstinência da comida, da bebida, das relações sexuais, desde o romper da aurora até o pôr do sol, com a intenção de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é que é o jejum. E é bom sublinhar este ponto, com a intenção de agradar a Allah, porque há quem jejua por questões de saúde, há quem jejua por questões de estética. Não é esse jejum do qual estamos aqui a falar. Estamos a falar do jejum como ibada. E este jejum tem um historial. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim, no Surat al-Baqarah, Bismillahir Rahmanir Rahim: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó fiéis, está-vos prescrito o jejum de Ramadã. Kutiba alaykumus siyam, Allah prescreveu para nós o jejum. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, tal como havia prescrito a outros povos antes de nós. Portanto, o jejum é um ritual antigo, existiu quase em todos os povos, de uma ou de outra maneira. As formas do jejum podem ser diferentes de um povo para o outro. O formato do próprio jejum, a estrutura do próprio jejum pode sofrer diferenças de um povo para o outro, mas o princípio do jejum está lá. Então nós não somos o único povo que observa o jejum. É verdade que a forma, a estrutura islâmica do jejum é uma coisa nova que o Nabi alayhi salatu wassalam trouxe. Então, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, para que possais temer. Então, estimados irmãos, no Islã o jejum foi decretado no segundo ano de Hijra, no mês de Sha'ban. Quando o Nabi alayhi salatu wassalam chegou em Medina, primeiro ano, segundo ano, no mês de Sha'ban, então Allah decretou o jejum de Ramadã. E o Nabi sallallahu alayhi wa sallam jejuou 9 anos. O Nabi jejuou 9 anos. Porque o jejum foi decretado no Sha'ban do segundo ano de Hijra, e o Nabi alayhi salatu wassalam morreu no mês de Rabi'ul Awwal, no 11º ano de Hijra. Então o Nabi alayhi salatu wassalam, de acordo com as informações que nos são trazidas pelo Imam An-Nawawi, ele jejuou 9 anos. Este foi um breve historial do jejum. Existiu nos outros povos, portanto nós não somos uma inovação, nós também observamos o jejum, é verdade, de uma forma especial, tal como o Nabi alayhi salatu wassalam ensinou, mas é uma prática antiga. É verdade que há outras questões que também se enquadram nesta abstinência que nós chamamos de jejum, mas o básico é abster-se da comida, da bebida, das relações íntimas, desde o romper da aurora até o pôr do sol. Portanto, hoje estamos a abordar a questão do jejum, mas é importante sabermos em que posição, ou qual é a posição que o jejum ocupa no Islã. O jejum é o 4º pilar do Islã. Aqueles 5 pilares do Islã, o jejum é o 4º pilar. De acordo com as palavras do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, no hadith no qual ele diz: Buniya al-Islamu ala khamsin. O Islã foi
edificado sobre 5 pilares. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Este é o primeiro pilar, o testemunho de fé de que não há outra divindade além de Allah, de que Muhammad é seu mensageiro. Este é o primeiro pilar. Wa iqami salat, a observância do salat é o segundo pilar. Wa ita'i zakat, o pagamento do zakat é o terceiro pilar. Wa sawm, e o jejum, o sawm Ramadan, o jejum do mês de Ramadan é o quarto pilar. E o último, wa hajjil bait man istata'a ilayhi sabila, e a peregrinação à casa de Allah para quem tiver condições para tal. Portanto, esta é a posição que o jejum de Ramadã ocupa. É o quarto pilar do Islã. Os 5 pilares que funcionam como uma identificação do muçulmano. O jejum está lá como o quarto pilar. Entretanto, o mais importante, e aqui queremos voltar para o versículo do Surat al-Baqarah, para olharmos para aquilo que é a finalidade do jejum, porque que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó fiéis, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, está-vos prescrito o jejum, kama kutiba ala alladhina min qablikum, tal como fora prescrito aos vossos antepassados, os povos anteriores a vós, la'allakum tattaqun, para que possais temer. E esta é a finalidade do jejum, é para criar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Na verdade, estimados irmãos, o Ramadã, que já praticamente chegou, é uma grande escola. Podíamos falar aqui da dimensão do jejum em termos de saúde para o organismo. Podíamos aqui falar também da dimensão social do jejum. Também podemos falar da dimensão espiritual. E esta dimensão espiritual está refletida nesta palavra, nesta parte do versículo, la'allakum tattaqun, para que possais temer. O mês de Ramadã é uma grande escola, uma escola espiritual por excelência, onde o crente aprende nobres valores. E como é que isso acontece? Reparem, estimados irmãos, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam revela-nos um hadith sagrado, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Toda prática que o ser humano observa é para ele, pertence a ele, excepto o jejum. Fa innahu li, o jejum pertence a mim, assim diz Allah. Wa ana ajzi bihi, e eu recompenso, cabe a Allah recompensar o jejuador. Isto quer dizer que as outras formas de adoração não pertencem a Allah, como salat, zakat, hajj, mais outras questões. Não, tudo isso pertence a Allah. Mas o jejum pertence a Allah de forma particular. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, excepto o jejum pertence exclusivamente a Allah. E isto é uma chamada de atenção de que no jejum há particularidades que não se encontram em qualquer outro tipo de ritual. Daí a particularidade do jejum. E se as pessoas conhecessem a particularidade do jejum, desejariam que o ano inteiro fosse Ramadã. Mas a maneira como nós nos preparamos
para receber o jejum já revela que ainda não percebemos a dimensão espiritual do jejum. E isso é muito triste. É muito triste. É importante recordar que foi no mês de Ramadã que Allah revelou o maior livro de todos os tempos, o Corão Karim. No Ramadã há uma noite, que é a noite do decreto. Qualquer ato de devoção, ato de adoração, feito nessa noite, Laylatul Qadr, é superior, em termos de valor e recompensa, é superior a 1000 meses. Tudo isso encontramos no Ramadã. Ramadã é o mês das conquistas. As grandes conquistas do Islã verificaram-se no mês de Ramadã. Estimados irmãos, o que é que há de particular destaque dentro do Ramadã? O Nabi alayhi salatu wassalam num hadith dizia o seguinte: Ala wa inna fil jasad mudghatan idha saluhat saluha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb. Dentro do organismo do ser humano há uma parte, há um pedaço de carne, mudgha. Se estiver de saúde, o corpo todo também estará de saúde. Mas se estiver deteriorado, o corpo todo também, por via disso, se deteriorará. Então o Nabi especifica: Ala wa hiya al-qalb, essa parte é o coração. O que é que isto tem a ver com o jejum? Respeitados irmãos, a relação deste hadith com o jejum é que no versículo Allah diz: La'allakum tattaqun, para que possais temer. Então nós jejuamos para ganhar o taqwa, o temor a Allah. E o temor, como o Nabi alayhi salatu wassalam dizia num hadith, at-taqwa hahuna, o taqwa reside aqui no coração. E o hadith fala do coração. Ainda não resolvemos o problema, vamos mais adiante. Num outro hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam diz o seguinte: Idha kana awwalu laylatin min Ramadan, quando chega a primeira noite do Ramadã, há coisas extraordinárias que acontecem. Quais são? A primeira delas, sufidat ash-shayatin. Antes de irmos para o Shaitan, Ghulliqat abwabun nar, fecham-se as portas do inferno no mês de Ramadã. Falam yuftah minha babun, não se abrirá porta nenhuma do Jahannam no mês de Ramadã. Wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun, e as portas do Jannat são abertas e nenhuma delas será fechada durante a vigência do Ramadã. Wa suffidat ash-shayatinu wa maradatul jinn, então os satanases e os jinnes perigosos, maradatul shayatin ou maradatul jinn, estimados irmãos, estamos a falar de jinnes cadastrados, perigosos, são acorrentados. São coisas que acontecem no Ramadã desde a primeira noite do Ramadã, de acordo com este hadith. Acontece mais outra coisa: Walillahi utaqa'u minan nar, nesta noite Allah subhanahu wa ta'ala resgata dos seus servos muitos daqueles que tinham sido destinados ao inferno, são perdoados. Allah resgata, tira-lhes, retira-lhes das listas negras para o Jahannam. Isto acontece só na primeira noite. O hadith explica: وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ, isso acontece todas as noites de Ramadã, desde o primeiro dia ao último dia de Ramadã. Então, os shaitanes são acorrentados.
Por que são acorrentados? Porque o objetivo do jejum, estimados irmãos, é esvaziar ou reduzir o impacto do Shaitan sobre o coração do ser humano, porque o Shaitan trabalha no coração do ser humano. E o momento mais fácil em que o Shaitan trabalha este coração, quando este coração está inclinado às suas paixões. E isso muitas vezes aparece quando estamos mergulhados nas coisas materiais. Um momento em que nós passamos quase o dia todo sem comer, sem beber, enfraquecemos os efeitos do Shaitan no nosso organismo. Tal como o Nabi dizia que o Shaitan, inna shaitana yajri min ibni Adam majra dam. O Shaitan corre no ser humano tal como o sangue corre nas veias. O Shaitan circula no sangue do ser humano. Não precisa que alguém apareça a dizer que olha, eu já fui fazer análise de sangue, nunca se detetou Shaitan. Não. As máquinas do dunya não detetam Shaitan. Se o Nabi alayhi salatu wassalam está a dizer, porque é a pura verdade. Então o jejum durante o dia, 30 dias, é por esta razão que no mês de Ramadã as pessoas estão mais inclinadas para a virtude, estão mais inclinadas para o ibadah, estão mais inclinadas para a recitação do Coran, porque a alma, o espírito está leve do peso do Shaitan. Está leve. É por isso a pessoa não come, não bebe, aqueles caprichos todos deixa de lado. Os Shaitan estão acorrentados e o espírito está leve. Este aqui é o objetivo do jejum. Entretanto, para muitos de nós, Ramadã é o mês das iguarias. As pessoas agora estão preocupadas. Ramadã vai começar e eu ainda não tenho chamuças. Ramadã vai começar, ainda não tenho farinha de badia. Ramadã é para isso. Durante 11 meses você viveu sem badia, sem chamuça, sem kir. Vai te fazer falta 30 dias. As pessoas passam fome de dia para depois comerem demasiadamente depois do iftar e não terem forças para o tarawih. O que é que estamos a fazer? Alguns irmãos dizem que olha, não, mas Sheikh, tem que ver, é um mês especial, também temos que ter pratos especiais. Esse é o teu pensamento. Não foi Allah que decretou isso. Não se espera Ramadã com iguarias, espera-se Ramadã com o taqwa. La'allakum tattaqun. Vejam o versículo que está a dizer: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, para que possais temer. Não disse la'allakum ta'kulun, para que possais comer. O que é que nós estamos a fazer com o Ramadã, estimados irmãos? Se o objetivo do Ramadã é esvaziar as forças negativas no ser humano, enfraquecer o impacto do Shaitan, precisamos rever a nossa maneira, a maneira como encaramos o Ramadã. E aqui aproveitamos também, estimados irmãos, abordar uma questão que tem estado a acontecer na nossa sociedade. Quando aproxima Ramadã, circulam mensagens: Ramadã está para começar, peço desculpas por qualquer coisa, aquilo que eu fiz, não sei o que, pronto. Você só pede perdão quando chega Ramadã? Ou o ano todo? Esta era uma prática no tempo do Nabi, alayhi salatu wassalam, quando chegasse Ramadã, as pessoas mandavam encontrar-se com os outros: olha, desculpa qualquer coisa que eu te fiz. Está a pedir perdão para quê? É verdade, pedir perdão é bom, mas não tem um tempo específico. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a inventar um ibadah que Allah não estabeleceu, e isso chama-se bid'ah.
Estão aí cheios de mensagens a circularem. Estimados irmãos, quando é que nós vamos aprender o nosso dino? Quando é que vamos conhecer o nosso dino e tentarmos fundamentar as nossas práticas com base no Corão e Sunna? Quando? As pessoas sempre apegam-se a este argumento. Não, mas é uma coisa boa. É uma coisa boa que eu estou a fazer. Por mais bonito que seja, se Allah não decretou, nós não temos nada, não estamos investidos de autoridade para andarmos aí a estabelecer a ibada que Allah subhanahu wa ta'ala não estabeleceu. Olhamos para o objetivo do Ramadã. Ramadã, além de criar boas relações com Allah, cria também boas relações entre os seres humanos. Porque é o momento em que cultivamos valores de generosidade, solidariedade e mais outros valores. As pessoas neste mês de Ramadã estão mais propensas, estão mais próximas para a caridade, ajudar os necessitados, e isso é muito bom. Segundo Abdullah ibn Abbas, dizia que o Nabi alayhi salatu wassalam era o homem mais generoso, mas no mês de Ramadã parecia ventos alviçareiros. Era mais generoso no mês de Ramadã. Portanto, estimados irmãos, no mês de Ramadã não é para fazermos competições ou exposições de gastronomia. Não é esse o objetivo. O objetivo do Ramadã é sairmos do Ramadã enquanto aprendemos as lições de Ramadã. Lições sociais, lições espirituais. E é disso que nós estamos a precisar muito. Onde as pessoas não têm tempo para questões, para assuntos espirituais, no mês de Ramadã. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ajuda-nos ainda neste mês de Ramadã a fazermos a ibada de forma tranquila, acorrentando os malignos, os satanases. Então não é tempo para brincadeiras. É o tempo de renovarmos a nossa relação com Allah, fazendo salat, recitando o Corão, fazendo ibada. Mesmo a pessoa no local do seu serviço pode ir memorizando pequenos suras, está a rever, está a ler um pouco isto, aquilo. Neste mês especial, a mulher que não punha hijab, neste mês de Ramadã há de pôr. Então tem que fazer a intenção que, olha, depois do Ramadã quero continuar assim. Aquele que não fazia salat, tem que fazer a intenção que, olha, depois do Ramadã, a partir deste Ramadã, não posso mais deixar de fazer salat. E vamos deixar de fazer essas brincadeiras que o mês de Ramadã é o mês que temos que ter pratos que durante 11 meses não víamos. Não é sobre isso que Allah vai nos perguntar. Eu sei que as pessoas depois vão dizer, olha, mas afinal este está a dizer o quê? Então é proibido uma pessoa comer alguma coisa especial no Ramadã? Estava de jejum durante o dia? Estimados irmãos, não é proibido, mas são gastos desnecessários. São gastos desnecessários. O nosso maior problema é que nós, nos nossos tempos, temos uma dieta alimentar muito complicada. Mas muito complicada mesmo. Talvez seja por essa razão que as nossas doenças também são complicadas. Você apanha pessoas no mês de Ramadã, misturam coisas que até o próprio estômago fica assustado. Nunca viu, 11 meses, não vi aquelas misturas todas. O estômago já sabe que depois deste mês aqui também vou ter a mesma mistura de doenças. Então, nós queremos gastar mais por causa das falsas promessas que fazemos habitualmente ao estômago. Olha, quando eu quebrar jejum, vou comer isto, vou comer aquilo, depois de quebrar jejum, só come pouco. No mês de Ramadã, estimados irmãos, este é um momento oportuno para nós aprendermos a austeridade, aprendermos a poupança, que é muito positivo para as nossas vidas, tendo em conta a conjuntura atual.
Não é só pela conjuntura atual, é que poupar faz parte dos ensinamentos do nosso din. Por esta razão o Nabi alayhi salatu wassalam aconselhava ao fazer o wudu, poupar a água, nem que a pessoa estivesse a fazer o wudu de um rio. Tem que poupar a água. Às vezes encontramos irmãos, da maneira como abrem a torneira, se a fatura da água da mesquita fosse diretamente canalizada a eles, não estariam a abrir a torneira daquela maneira. Não estariam a abrir. Mas já abrem por quê? Porque há alguém quem paga. Ele só chega e encontra água. E não aprende a poupar. E eu pergunto, lá em sua casa também abre a torneira dessa maneira? Não. Então, o nosso din ensina-nos muitas coisas, estimados irmãos. Antes de irmos para as coisas grandes, temos aqui estas coisas elementares. Tudo isto nós aprendemos dentro do jejum. Insha'Allah ta'ala, ainda o Salat Tarawih do nosso masjid este ano também poderá passar, ou irá passar na nossa televisão e TV, que é muito bom. Primeiro, as pessoas também têm a oportunidade de acompanhar a recitação do Coran, e para aqueles que puderem vir para aqui também hão de vir, mas todos nós precisamos fazer intenção para que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude, para que este Ramadã, saiamos deste Ramadã, insha'Allah ta'ala, com os nossos pecados perdoados. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك